Senhoras e senhores, eu quero o aplauso, a alegria de todos vocês, cada um que saiu de casa aqui para prestigiar o nosso evento. A alegria, a emoção, a união de todos nós por um Maranhão presente e um Maranhão melhor. Com vocês, as palavras do presidente estadual do PSDB do Maranhão, o nosso senador, o futuro governador do Maranhão, Roberto Rocha! Salva de palmas ao nosso candidato Roberto Rocha. Obrigado, amigos. Gente amiga do Maranhão, meus conterrâneos, minhas amigas, meus amigos. Eu quero abraçar todos vocês. Quero cumprimentar todos vocês e agradecer bastante o esforço que cada um fez para vir de diversos municípios do nosso estado para estarmos juntos aqui mais uma vez. Estamos aqui cercados de amigos e companheiros tucanos e companheiros de outros partidos, amigos, simpatizantes, companheiros de luta política. Aqui ouvimos todos eles. O tempo urge, o Maranhão tem pressa e me permito aqui cumprimentar todos os meus companheiros em nome do nosso presidente nacional do PSDB, o nosso próximo presidente da República, Geraldo Alckmin. Eu peço permissão para os meus companheiros tucanos para cumprimentar os meus amigos e companheiros em nome de uma pessoa que foi importante também, como todos, na organização desse evento, que é o deputado Valdir Maranhão. Esse é o momento de reafirmação, não apenas de uma vontade, mas de uma necessidade política. Necessidade de devolvermos o Maranhão e o Brasil ao seu povo, recolocando nos trilhos do desenvolvimento. O PSDB é um partido que fala a verdade. Nós aqui temos o compromisso de falar a verdade. O PSDB não é um partido de fanfarrões. Primeiro a gente faz, depois a gente fala. Assim é que a gente tem feito política ao longo desses quase 30 anos no Maranhão. A gente só colhe o que planta. Deus é tão bom e generoso que nos dá o direito de plantar o que quiser. É livre-arbítrio. Agora a gente só colhe o que planta. É a justiça. E nós, durante todos esses anos, só plantamos o bem no Maranhão. Nunca fui envolvido em nenhum tipo de escândalo de nada. Tenho as mãos limpas. E eu procuro fazer dos meus mandatos um instrumento de trabalho que possa gerar benefícios para a comunidade maranhense e a comunidade brasileira. Política nós temos que fazer para unir as pessoas, gente. Campanha, é normal você dividir as pessoas. Porque tem que ter partido. Partido é parte. Para ganhar tem que ter a maior parte. Mas depois que passa a eleição, tem que desarmar o palanque. O Brasil tem uma tarefa, e o Maranhão tem uma tarefa, de unir as pessoas, de acabar com esse ambiente de beligerância, de ódio, de uns contra os outros, como se nós fôssemos brasileiros, uns diferentes dos outros, maranhenses, uns diferentes dos outros. Nós não temos plano B, nós não temos Maranhão B, nem Brasil B. Nós somos maranhenses, brasileiros, e aqui nascemos e vamos criar os nossos filhos. E é por isso que eu quero, nessas poucas palavras, dizer a vocês que eu tenho muito orgulho de ser político do meu estado e político do meu país. Eu sei que o mau humor da população brasileira está muito grande e com justa razão. Mas eu acho que nós podemos tirar muito proveito desse momento, desde que a gente saiba
construir as saídas com a verdade para o povo brasileiro eleger neste ano o próximo presidente da República, o próximo governador, e assim fazer com que as coisas aconteçam de verdade para frente. Nós não podemos ficar no debate da política pelos políticos e da forma mais pobre, que é da fulanização. Sarney versus contra Sarney. O que é isso, gente? Nós temos que olhar para frente, nós temos que avançar, nós temos que ter um discurso para a brisa, não é para o retrovisor. De modo que é assim que nós estamos pensando a política de 2018, seja no plano estadual, seja no plano nacional. Eu acredito, presidente Geraldo Alckmin, que o nosso país, nos últimos anos, teve momentos importantes. Na década de 80, teve um momento da política, e não podemos esquecer o protagonismo de Tancredo e Sarney no processo de redemocratização do nosso país. Depois, na década seguinte, tivemos um momento econômico, e aí a gente precisa reconhecer a participação do presidente Collor, e muito especialmente do presidente Itamar, e mais especialmente ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso. A década de 90 foi marcada pelo momento da economia, da estabilidade econômica, institucional e política do país. E na década seguinte se colheu os frutos disso, que é exatamente o momento do social, que foi no segundo mandato do Fernando Henrique, do PSDB. E aí o Brasil, depois teve problemas, porque não se pensava mais na próxima geração, era só na próxima eleição. E aí não desarmou o palanque, e só se pensou em 2010 na eleição. Aí o Brasil em 2010 ainda crescia 7% ao ano, a relação dívida-PIB era de 40 e poucos por cento. O Brasil seguia bem, mas ainda efeito do processo da estabilidade econômica. O Brasil crescia exatamente pelo consumo, não pelo investimento, porque não tinha investimento, gente. Careceu duas coisas fundamentais, três: as reformas estruturantes da nossa Constituição, que não foram feitas, foram colocadas para debaixo do tapete, não quiseram enfrentar a realidade, preferiram a síndrome da avestruz, colocar a cabeça dentro do buraco. E aí não foi feito obras de infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias, sem o que foi criada uma linha imaginária que foi impedindo o país de crescer e se desenvolver. E também não foi feito investimento em inovação tecnológica, investir em conhecimento. Eu só acredito em uma emancipação de um povo quando tem produção e conhecimento. Sem isso não há libertação de nenhum povo. Aí o Brasil enfrentou seríssimas dificuldades, mas aí já se avizinhava de novo a próxima eleição, 2014. Aí o Brasil praticou a política de desoneração da folha de pagamento, da linha branca, do automóvel. Era como se estivesse dando alguma injeção para o paciente aguentar até a eleição. Morfina. Aí depois que acabou a eleição, todo mundo sabe o resultado. Gente, não adianta ganhar se o povo não ganhar junto. Eu já morei no Palácio do governador Geraldo Alckmin, quando meu pai foi governador. Se eu tiver que ser governador, é para governar, primeiramente, não é para ser governado. Segundo, se eu tiver que ser governador, é para conduzir um processo de desenvolvimento do estado do Maranhão, que não é um estado pobre, ao contrário, é um estado muito rico, mas que tem muitos pobres. Se eu tiver que ser governador do Maranhão, não é para ser hóspede do palácio, que eu já fui até nem gostei. Nós saímos de lá para morar em outro lugar. Se eu tiver que ser governador do Maranhão, não é para ser despachante de luxo. O governador Geraldo Alckmin foi governador 4 vezes de São Paulo. Vendeu 1000 e tantos carros, o secretário lá não tem carro. Vendeu os aviões, vendeu os helicópteros, fechou órgãos. Deixou um superávit primário de 5 bilhões e 300 milhões de reais, o maior do Brasil. E aqui no Maranhão, dados da Secretaria do Tesouro Nacional, tem um déficit de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Porque não tem mágica. Aumenta o gasto público e cai a receita. Só resta um caminho: pedir mais dinheiro de empréstimo
e aumentar imposto. O Palácio dos Leões está se transformando no Palácio dos Leilões. Leilão de moto, leilão de carro, que toma das pessoas que precisam para trabalhar. Geraldo Alckmin administrou o Estado que tem 130 mil policiais, maior do que o exército da Argentina. Ele acabou com o capelão do Estado de São Paulo, embora seja um homem religioso, mas tem outras formas de praticar religião na corporação, enquanto aqui tem mais capelão do que capela, do Estado pobre. De tal modo que eu quero caminhar para o fim, para ouvirmos o nosso Geraldo Alckmin, presidente da República. Governador, nós estamos tentando contemplar o Maranhão nas suas mais diferentes regiões do Estado. E eu tenho muita expectativa de que eu possa ter como companheiro de chapa alguém que tenha um perfil desenvolvimentista, alguém que possa pensar o Maranhão além do seu próprio nariz, alguém que possa ter a capacidade de entender que nós precisamos definitivamente substituir a exploração política da pobreza pela exploração econômica da riqueza. Isso é que nós precisamos. E eu tenho a necessidade de ter ao meu lado alguém como companheiro que possa representar isso. Alguém que possa sair, quem sabe, da região tocantina de Imperatriz e que tenha um espírito empreendedor. Que tenha um espírito empreendedor para poder unirmos esse Estado de norte a sul e de leste a oeste e oferecer um bom exemplo para o nosso país. Eu tenho paciência. Acho que a paciência é a arte de esperar. Santo Agostinho disse: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Nós temos, presidente Geraldo Alckmin, que compreender que política é fazer a coisa certa na hora certa. Não basta fazer a coisa certa. A coisa certa está na hora certa. O PSDB tem aqui hoje o tamanho que tem, porque foi feita a coisa certa na hora certa. É um dos grandes partidos no Brasil, é aquele que não está na mão do governador ou da ex-governadora. É o PSDB, por isso é que ele é o partido que alimenta os sonhos e as esperanças das pessoas. Porque, para finalizar, eu digo, gente amiga, quando a gente perde dinheiro, a gente perde alguma coisa. Quando a gente perde a liberdade, a gente perde muita coisa. Mas quando a gente perde a esperança, a gente perde tudo. E nós estamos aqui, de pé, olhando firme para vocês, como se dissesse ao Maranhão: nós acreditamos no futuro do Brasil e no futuro do Maranhão. Nós acreditamos que o Maranhão não vai perder uma chance, o maranhense não vai perder uma chance, o brasileiro não vai perder uma chance. Nosso partido está oferecendo o melhor dos seus quadros para ser presidente desse país. Geraldo Alckmin é um homem humano, ele é médico, ele governa cuidando das pessoas, não controlando as pessoas. Quem quer controlar as pessoas, quem é ditador, é quem controla as pessoas, quer controlar tudo. Nós não podemos fazer assim. Nós não vamos falar o nome do nosso adversário, porque nós não queremos crescer com o defeito dele, e sim com as nossas qualidades. Portanto, eu finalizo dizendo: Geraldo Alckmin, o Maranhão tem muito maranhense, mas o lugar do Brasil que tem mais maranhense fora do Maranhão é no estado de São Paulo. O lugar do Brasil que tem mais nordestino fora do Nordeste é no estado de São Paulo. E por que eles não voltam? Quantos aqui não têm amigos, conhecidos, parentes que foram embora para São Paulo, deixando no peito da mãe e do pai apenas a dor da saudade? Muitos. E por que eles não voltam? Porque lá em São Paulo eles são bem cuidados. Eles lá em São Paulo votam no Geraldo Alckmin. Então não sou eu que vou dizer para vocês quem é Geraldo Alckmin. Perguntem para um conterrâneo nosso que está em São Paulo, quem é Geraldo Alckmin? E eles vão dizer para vocês quem é o Geraldo Alckmin, pessoa, e quem é o Geraldo Alckmin, gestor. O homem que fez a diferença, e ela está à vista de todo mundo. Basta comparar São Paulo com o Rio de Janeiro, gente, que está lá sob intervenção federal.
O Estado perdeu o controle da segurança pública. Geraldo Alckmin tem o Estado com o menor índice de homicídio do Brasil, que é o Estado de São Paulo. Então, o que a gente precisa para ser um presidente da República? Alguém decente, ético, correto, honesto. Eu consigo enxergar alguém que tenha essas condições melhor do que o Geraldo Alckmin. E o que precisa além de ser o que ele é? É o que ele representa. Representa o melhor da gestão pública brasileira, gestão focada em resultados, gestão com técnica empresarial, seja na saúde, na educação, na segurança, seja na industrialização do Estado. Portanto, eu tenho muito orgulho de dizer que sou tucano, sou político e sou pré-candidato a governador ao lado de Geraldo Alckmin, presidente da República. Um abraço a vocês. Ouvimos as palavras do presidente estadual do PSDB do Maranhão, o senador Roberto Rocha, pré-candidato ao governo do estado do Maranhão, que agora vai fazer a entrega de um tucano maranhense ao nosso querido pré-candidato à presidência da República, presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin. Esse tucano aqui eu trouxe de uma viagem que fiz com a minha família, e eu entrego ao governador, presidente Geraldo Alckmin, com muito carinho, porque representa os tucanos do Nordeste brasileiro, o tucano caipira.